Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado porque nós recebemos a tua graça sobre graça em nossas vidas. Glória a Deus. Você pode se sentar. Benção demais. Seguindo aqui no nosso estudo sobre o resgate. O estudo do livro do Êxodo. Aqui o Moisés. Acho interessante colocar o Moisés, porque às vezes coloca o Moisés de um jeito assim, sabe? Moisés cheio de cabelo preto. É possível, né? Mas com 80 anos eu acho que isso aqui está mais perto da realidade. E o que é que nós vamos passar aqui hoje? Hoje nós vamos falar desse resgate à praga do Egito. Esse é um dos pontos altos do livro de Êxodo. Vamos falar também da resistência de Faraó, a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Como nós já vimos aqui na semana passada, assim como Deus tirou Israel do Egito, Ele tira o seu povo do mundo. O Êxodo é a narrativa de redenção inicial que aponta para a redenção final em Cristo. E a história do Êxodo não é apenas sobre a libertação de Israel, mas sobre o Deus que age no tempo e no espaço para trazer a verdadeira liberdade ao seu povo. Isso aí é do N.T. Wright, que é um dos maiores estudiosos vivos hoje em dia do Novo Testamento. E tem várias obras que são interessantes. Ele fala, por exemplo, os livros de Paulo para Todos. Ele dá um resumo de cada uma das cartas do apóstolo Paulo. Ele escreve muito a respeito de Jesus, da nova aliança. Vale muito a pena. Se vocês quiserem uma indicação de leitura, pode ir atrás do N.T. Wright. O livro de Êxodo. Nós vimos semana passada como que Deus ouviu o clamor do seu povo, levantou um homem que era menino, ainda foi poupado da morte, foi guardado de uma forma sobrenatural, chegou até o palácio, as coisas não saíram da forma como a gente imaginava que deveria, foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto, e Deus vai lá e chama ele do deserto, de volta para o Egito, para completar a obra. Mostrando que, por mais que Moisés já sentisse um fardo, já sentisse um chamado para libertar o seu povo, não era do jeito dele, não era no tempo dele, não era com a força dele. Deus tem a sua forma de agir. E algo que a gente aprende é confiar em Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo poder de Deus. Muitas vezes a gente tenta consertar as coisas com a nossa habilidade, com a nossa sabedoria, e não flui. Parece que a gente está se desgastando e a coisa não está indo. Porque tem o tempo e a forma certa, o tempo e a forma de Deus. Só quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós podemos ter a certeza de que nós estamos andando no caminho correto. Porque é um caminho de paz. Ainda que tenham tribulações, a paz continua no nosso coração. Quando a gente tenta resolver na força do nosso braço, a gente se desgasta muito. Aí até quando a gente conquista a vitória, parece que não valeu a pena, porque o desgaste foi tão grande, mas quando é feito da forma de Deus, aí você recebe a graça, a plenitude e o deleite quando vem a resposta. E como que funciona o ciclo de intervenção de Deus? Deus anuncia a sua promessa. Deus tem promessa, tem promessas e tem promessa. Deus tem uma promessa de vida eterna, existem promessas menores no meio do caminho que vão nos conduzir conforme o nosso chamado. Então, a promessa de Deus é anunciada e Deus usa pessoas. Deus não intervém na terra sem usar pessoas. Essa é uma forma como Deus escolheu agir aqui. Salmo 115 fala que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Mostra que Deus escolheu agir aqui na terra por meio do ser humano. Deus colocou Adão para ser o gerente do planeta Terra. Como essa gerência foi mal feita, aí Satanás entrou e bagunçou tudo. Tantas catástrofes, tantas pragas, tantas coisas ruins que acontecem, é por conta da má administração do homem, e entrou a maldição por conta do pecado. Ontem mesmo eu estava vendo uma enchente que teve lá em São Paulo, tanta coisa destruindo, a natureza foi colocada em desordem por conta do pecado de Adão. E Deus opera sinais para confirmar que Ele está chamando aquela pessoa.
Deus confirma a sua palavra por meio de sinais. Nunca é apenas na sabedoria, nunca é no conhecimento, sempre é pelo Espírito de Deus. Deus vai agir de uma forma sobrenatural. Ele tem que agir, porque tem coisa que se ele não agir, não vai funcionar. E as resistências são derrotadas. Que é interessante que às vezes a gente pensa, se Deus falou, a coisa vai acontecer fácil. Não. Se Deus falou, é porque vai ser difícil. Porque senão ele não precisaria ter falado e prometido. Não tem facilidade nas promessas de Deus. Ah, se é de Deus, a coisa não tem resistência. Muito pelo contrário. Quando é de Deus é que a coisa tem resistência. Você vê que Jesus teve que enfrentar a tempestade, Jesus teve que enfrentar a oposição dos fariseus, teve que enfrentar a oposição dos romanos, os apóstolos foram perseguidos, e aqui a gente vê, Deus levantou Moisés, ele foi rejeitado primeiramente pelo seu povo, que não acreditou nele, depois foi rejeitado por Faraó. A promessa de Deus é a garantia de que a gente vai ter vitória, não de que não vai ter problema no meio do caminho. Pegaram? Deus garante a vitória, mas vai ter provação, vai ter gigante no meio do caminho. Quando o povo entrou na terra prometida, mandaram os espias antes, a terra é boa, mas tem um monte de gigante, não é para a gente. Mas dois falam, não, essa terra é boa, a gente vai passar por cima. Se Deus prometeu, é nosso. E essa é a fé, saber que se Deus prometeu, vai acontecer. E o livro de Êxodo também mostra muito a soberania de Deus. A soberania de Deus é um atributo incomunicável. A gente vai falar um pouquinho disso, né? É um conceito da teologia sistemática. E o que a soberania fala? Que Deus tem o poder de intervir. Não é que Deus está controlando cada coisa individualmente que está acontecendo, mas que Deus pode intervir, vai intervir para que o seu propósito se cumpra no final. Não é que tem um monte de marionete e Deus está dizendo e ditando tudo que cada pessoa vai fazer. Deus sabe, mas não é Ele quem dita. Tanto que depois Ele presta contas. Depois a gente é responsabilizado, tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas que não são. E a soberania mostra que Deus vai fazer tudo para que o plano dele se cumpra no final. E falando dos atributos de Deus. Na teologia sistemática, tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. São coisas que Deus participa com a criação dele e outras que não, são exclusivas dele. Os incomunicáveis são os atributos exclusivos. Só Deus tem, ninguém mais tem. Por exemplo, onipotência. Só Deus tem todo o poder, ninguém mais tem. As pessoas podem ter algum poder, mas todo poder só Deus tem. Onipresença. Só Deus pode estar em todos os lugares. Nós podemos estar em alguns lugares, mas nunca ao mesmo tempo. Onisciência. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, inclusive, as coisas que poderiam ser e não são. Essa ideia do multiverso, então Deus controla os multiversos. Deus sabe o que aconteceria se tal coisa tivesse acontecido. A gente vê isso, por exemplo, Davi perguntando, Senhor, se a gente fizer esse ataque, a gente vai ganhar? Não, vocês vão perder. Aí ele não atacou. Deus sabia que se tivesse feito isso, perderia, mas ele nem perdeu a batalha, ele simplesmente foi por outro caminho. Deus controla as múltiplas versões, né? Essa coisa aí da Marvel, né, de controlar os multiversos. É o Doutor Estranho? É o Doutor Estranho, cadê a geração Z aí participando? Deus controla essas possibilidades que às vezes nem acontecem. Ele sabe o que aconteceria e que não aconteceu. Ele sabe de todas as coisas. E eternidade. Deus sempre foi e sempre vai ser. A eternidade para Deus não tem início e não tem fim de dias. Nós, quando recebemos a Cristo, nós não vamos ter fim de dias, mas nós tivemos o início. Nós temos uma marcação inicial. Deus não tem nem começo, nem fim. E os atributos comunicáveis? É aquilo que a gente consegue partilhar. Não na plenitude de Deus, mas a gente consegue partilhar. Por exemplo, amor. As pessoas conseguem entender amor, conseguem partilhar amor, conseguem demonstrar amor. Justiça. Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça é algo também que as pessoas podem ter. Em algum nível, ou às vezes com algum nível de distorção, porque a nossa justiça é parcial, mas a gente consegue entender o que é justiça. Misericórdia, conseguir se compadecer de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, ou alguém que errou, a gente consegue exercer misericórdia. Sabedoria,
A gente tem um livro inteiro na Bíblia falando só a respeito disso, de sabedoria. Na verdade, mais de um, né? Mas o livro de Provérbios, ele é bem dedicado a esse assunto. E a sabedoria de Deus é infinita, a nossa é finita, mas a gente consegue receber da sabedoria também. A gente consegue entender e comunicar a sabedoria de Deus. A nossa sabedoria também. E continuando aqui, o livro de Êxodo, ele fala muito a respeito do juízo de Deus. O juízo é um dos princípios fundamentais da Bíblia. Nós vemos lá que em Hebreus capítulo 6, fala de 6 princípios fundamentais, ou princípios elementares da doutrina de Cristo. Fala do arrependimento das obras mortas, fala da fé em Deus, fala dos batismos, fala da ressurreição dos mortos, fala do juízo eterno. Tudo isso daí está falando de princípios que são elementares na fé cristã. Deus é um Deus que julga, Ele é juiz, Ele pode julgar, porque Ele é um juiz imparcial, Ele não erra. Como Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. O problema da justiça humana aqui na Terra é que todo juiz, ele tem que julgar com base em algo que ele não viu. Porque, inclusive, se ele viu, ele é impedido pela lei, ele nem pode julgar algo que ele participou. Então, ele vai ter que receber os fatos, escutar, ver o conjunto probatório e emitir uma sentença, com base na convicção dele. Se aquilo é justo ou não, é outra história, mas ele vai fazer o que lhe parecer melhor naquele momento. E é sempre parcial, ele não consegue ter a informação toda. Deus não, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que estava no coração da pessoa quando ele fez alguma coisa, quando falou alguma coisa. Não existe nada oculto diante de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Por conta disso daí, o julgamento de Deus é justo. Quando Deus julga, Ele sempre está certo, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Às vezes a gente de fora pode achar que, nossa, mas por que isso? Mas a gente não sabe realmente o que aconteceu. Nosso conhecimento é parcial. E Deus é misericordioso. Mesmo aqui nas pragas do Egito, a gente vê que o Senhor exercia sua misericórdia. Ele dava oportunidade para que mudasse de opinião. Ele vai lá e chegava, Faraó, deixa o povo ir, senão vai acontecer isso. Aí não deixava, Faraó, deixa o povo ir, senão vai acontecer essa outra coisa. Não deixava. Toda vez era uma oportunidade para se retratar. Porém, isso não aconteceu. Mas mesmo no juízo de Deus contra o Egito, egípcios foram salvos. E a gente vai ver isso no decorrer do livro. E o que as pragas também comunicam para a gente? Que o poder do Deus único, ele desmascarou a inutilidade dos deuses do Egito. Cada um daqueles deuses do Egito tinha uma representação, tinha uma forma de ser cultuada. E aquelas pragas faziam menção a cada um daqueles deuses. Por exemplo, um dos deuses, uma das divindades, era cultuado por meio das moscas. Era o Senhor das moscas. E uma das pragas foi a mosca atormentando o povo do Egito. O Nilo era adorado como se fosse um deus, porque em todo o continente africano não tinha nenhum rio como o Nilo. E aquela parte lá do delta do Nilo era das regiões mais desenvolvidas da história da antiguidade, isso aí de tempos imemoriáveis. Imemoriáveis. E o Nilo era cultuado como um deus. E o Nilo foi ferido, e as águas transformaram em sangue. Deus estava mostrando que cada um dos deuses do Egito eram inúteis perante o poder dele. E o grande propósito da libertação no livro de Êxodo é a adoração. Deus falou, deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Deixa o meu povo ir para adorar. Nós somos libertos para adorar a Deus, porque o escravo não pode adorar. O escravo, ele tem que servir ao seu senhor. E o egípcio, ele não deixava o povo de Israel ter folga. Eles tinham que trabalhar todos os dias, e aumentava a carga. Quando Moisés falou, deixa o povo ir para celebrar, esse povo está com tempo vago demais. Dobra aí a carga e diminui os insumos, e produz o mesmo tanto. Então, essa escravidão, ela não tem misericórdia. Não tinha dia de folga. Logo depois a gente vai ver que teve o sábado, que foi instituído, porque eles tinham que trabalhar todos os dias, não tinha um dia para adorar. Não tinha um dia para parar para contemplar Deus. Tinha que trabalhar todos os dias. Todo dia tinha que produzir para o seu senhor, para o faraó. E Deus fala, deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Quando nós somos libertos, nós podemos adorar a Deus de verdade. Nós não somos escravos.
E o propósito da libertação é a adoração. E a adoração não é cantar músicas. A adoração é você expressar Jesus. A adoração é você expressar Deus no seu cotidiano. É você buscar honrar Deus em tudo que você faz. Seja num prato de comida, seja num conselho que você dá para uma pessoa, num auxílio que você presta, numa oferta que você dá para alguém. Quando você está adorando, você está buscando honrar a Deus com tudo que você faz. Não tem a ver com música. Aqui não fala nenhuma vez que eles vão cantar no deserto. Fala assim, vou celebrar uma festa. E a festa era o quê? Entronizar Deus, fazer as coisas da forma como Deus quer. Essa é a verdadeira adoração. Lógico que música é uma expressão de adoração que a gente deve utilizar e a gente se expressa por meio da música. Mas a adoração é muito maior do que o louvor. Louvor é uma forma de expressão. A adoração é uma forma de vida. E aqui a gente vai chegar em dois personagens que desperta a curiosidade de muita gente. Os magos do Egito. Vocês sabiam que eles têm nome? Sabia que os magos do faraó tinham nome? Então, é Janes e Jambres. Como é que você sabe? Está na Bíblia. Está lá em Timóteo. Depois você olha aí, ó, se tiver com dúvida, está a referência. Janes e Jambres. Não está escrito no livro do Êxodo qual era o nome, mas isso aí foi preservado por meio da tradição rabínica. O apóstolo Paulo escreveu o nome desses magos, né? Que eles resistiram a Moisés. E a gente vê que esses magos, eles faziam parte da corte de Faraó, e Moisés chegou, vou fazer uns sinais. Aí, ó, joga o cajado no chão que vai se transformar em uma serpente. Jogou o cajado no chão, transformou em serpente. Aí o faraó olhou, chamou os magos dele e falou assim, e aí, o que vocês conseguem fazer? E eles jogaram os cajados dele no chão e também se transformaram em serpentes. Só que a serpente que Arão e Moisés tinham jogado, comeu as outras duas. Mostrando que o poder de Deus sempre é maior do que o poder das trevas. Outra, a água virou sangue. O Nilo se transformou em sangue, chamou os magos, eles conseguiram fazer a mesma coisa. Depois as rãs. Surgiram rãs que infestaram todo o Egito. Chamou os magos e eles fizeram mais rãs ainda. Ou seja, não estava ajudando, né? Porque em vez de fazer sumir as rãs, que aí seria, não, vou mostrar, vou desaparecer essas rãs todas. Não, eles imitaram e pioraram o problema do Egito. Tanto que Faraó chegou, olha, Moisés, manda essas rãs embora aí, que depois a gente vai deixar o povo ir. Não deixava, mas Faraó era mentiroso, vocês já perceberam isso, né? Por 9 vezes ele mentiu. E aqui a gente vê que sempre o poder de Deus é muito maior do que o poder das trevas. Tem alguns meios que às vezes se valoriza demais o diabo. Fala-se demais de batalha espiritual, fica parecendo que tudo o diabo é quem está mandando, e se eu não fizer alguma coisa, o diabo vai me pegar. O tempo todo a pessoa está vivendo com medo do diabo e não com temor a Deus. E isso é péssimo, porque você está o tempo todo pensando no inimigo e não em agradar o seu Senhor. Com certeza a gente não pode ignorar Satanás. Mas pessoas que estão falando o tempo todo de diabo, de tipo de demônio, e tem umas classificações de demônio que o povo tem, sabe? O povo sabe os nomes de demônio. De onde que tirou isso, né? Na Bíblia não é. Aí de repente esse demônio faz isso, esse demônio dessa casta faz tal coisa. Bem, com certeza não veio da Bíblia isso. Então, da onde que veio? Essa informação é fidedigna? Até as pessoas às vezes falam, não, olha, tal coisa é verdade porque um endemoniado falou e o diabo disse que era isso. Eu falei assim, cara, você vai acreditar no diabo? A Bíblia fala que ele é mentiroso. Para que você vai dar crédito do que ele fala? O que eu estou falando é que a gente tem que entender que o poder de Deus é muito maior. Logo quando eu me converti, eu ouvi uma frase que me ajudou bastante. Falei assim, olha, uma gota da presença do Espírito Santo é mais poderosa do que o inferno inteiro. Então, se você tem o Espírito Santo, o poder de Deus já está na sua vida. Ah, mas é pouco. Amigo, é Deus. Não existe pouco Deus. Deus é poderoso, Ele é todo poderoso. E quanto mais você crê, mais vai manifestar esse poder que já está dentro de você. O poder de Deus opera dentro de nós. Nós já temos o poder, nós já temos o Espírito Santo. E quais foram essas pragas?
Aqui a gente vê o resumo, né? Primeiro a transformação da água em sangue, depois as rãs, os piolhos, as moscas, a pestilência da morte do gado, as úlceras no povo, a saraiva, né? Começou a descer granizo, os gafanhotos que começaram a comer toda a lavoura, trevas, 3 dias de treva que ninguém conseguia ver nada, e a morte dos primogênitos. Essas foram as 10 pragas do Egito. E o que a Bíblia fala em Êxodo 7:3? Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E aí? O coração de Faraó se endureceu ou Deus endureceu? O que aconteceu? Muita gente quer saber. Os dois. É o que a Bíblia fala. O coração se endureceu e Deus endureceu o coração. Isso aí é claro da Bíblia, não tem dúvida quanto a isso. E como que Deus endurece o coração? A Bíblia também explica. Tiago 4,6 fala que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça ao humilde. Quando alguém se ensoberbece, Deus resiste a essa pessoa. A gente vê que nas 5 primeiras pragas, o coração de Faraó se endureceu. Dali para frente, Deus endureceu o coração de Faraó. O tempo todo, Deus sabia o que Faraó ia fazer, mas dá a oportunidade. Vou mostrar que ele não quer. E dava oportunidade, uma atrás da outra. E o coração de Faraó se endureceu, se endureceu, se endureceu. Quando chegou na peste das úlceras, aí mostra que Deus estava endurecendo o coração de Faraó. Deus resistindo à soberba do coração de Faraó. E a dureza de coração é um pecado. Jesus falou a respeito disso, quando estava questionando a respeito do divórcio. Falou assim, então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio? Falou assim, isso foi permitido por causa da dureza de coração. O coração duro e insensível é um coração que não perdoa, é um coração que não se humilha, é um coração que não aceita o tratamento de Deus. E olha como a dureza de coração é tratada aqui. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Então, depois de uma praga, depois que aliviou, ele endureceu novamente o coração e mostra que endurecer o coração é um pecado. E por ser pecado, a gente tem plena convicção de que foi Faraó livremente que endureceu seu coração, até que depois Deus começou a resisti-lo. Porque ele pecou. Deus não manda ninguém pecar. Deus não tenta ninguém para o pecado, porque Ele não tem pecado para oferecer para ninguém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Tiago capítulo 1 fala. Porque a tentação é puxar a pessoa para o pecado. Deus prova, que é para ver a nossa obediência. Ele nos dá algo para a gente obedecer e ver se a gente vai obedecer ou não. Mas Deus não nos conduz ao pecado. Quem faz isso é Satanás, é o tentador. E mostrando que, por ser um pecado, a gente sabe que Faraó tinha a opção de fazer diferente, mas não o fez. E as 10 pragas, a gente já viu que cada praga era uma oportunidade de arrependimento. Só que, como Deus já conhecia o coração de Faraó, ele já tinha falado antes, o coração de Faraó vai se endurecer, ele não vai deixar. Mas mesmo assim, as oportunidades vão ser dadas. Só que nós vemos que muitos oficiais de Faraó se arrependeram. Olha o que está aí, em Êxodo 10, versículo 7. Fala o seguinte: então os oficiais de Faraó disseram, até quando este homem será um perigo para nós? Deixa essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Os oficiais falando para Faraó, deixa esse povo ir, deixa eles adorarem o povo dele, está acabando com tudo aqui, manda embora Faraó. Mas Faraó continuava soberbo, continuava arrogante e não deixava ir. E nós vemos que nas pragas, Deus protegeu o seu povo, mesmo trazendo juízo para o Egito. Deus tem uma forma sobrenatural de proteger o seu povo, ainda que tudo esteja caindo aos pedaços. Está tendo uma crise, Deus é poderoso para te guardar no meio da crise. Está tendo alguma pestilência, Deus é poderoso para te guardar no meio disso. Nós temos que confiar que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. E Ele falou que ia estar guardando o povo dele, e o povo dele foi guardado. A terra de Gósen ficou protegida, enquanto o resto do Egito estava sofrendo essas consequências. E com isso a gente aprende o seguinte, que o Êxodo, ele mostra um padrão de Deus de juízo e de redenção.
É assim que Deus faz ao longo da história. E olha uma coisa interessante, não sei se vocês vão conseguir ver, não vão conseguir ver, mas eu vou falar para vocês o que está aqui. Existe uma relação das 7 taças lá de Apocalipse com as 10 pragas do Egito. Quem é que já sabia disso? Você vai ver, por exemplo, quais eram as 10 pragas. O rio Nilo transformando em sangue, rãs, piolhos, úlcera maligna, a morte dos animais, as moscas, chuva de pedras, gafanhotos e trevas. As 7 taças lá em Apocalipse. Úlceras malignas, o mar se transformando em sangue, fontes das águas se transformando em sangue, o sol abrasador, mostrando a saraivada, né, que era granizo com fogo caindo, trevas no trono da besta, secamento do rio Eufrates e a volta de Jesus com o livramento, que é a Páscoa, que foi o livramento final. Nós vemos que o livro de Apocalipse, ele retrata a libertação que foi feita no Êxodo, mostrando que no último tempo, Deus também vai livrar o seu povo por meio de juízo e vai guardar o seu povo mesmo em meio ao juízo. Existe uma relação do livro de Êxodo com o livro de Apocalipse. As pessoas lembram muito do livro de Daniel, mas o livro de Êxodo é muito retomado ao longo do livro de Apocalipse. E aqui nós chegamos na Páscoa. A última praga era a morte dos primogênitos. Deus já tinha anunciado, só assim Faraó vai ceder. Tem que tocar no mais precioso dele. Qualquer outra coisa, Faraó ele vai tentar negociar, e quando tiver um alívio, ele vai seguir por outro caminho. E para proteger da morte dos primogênitos, tinha um sinal, tinha uma aliança que tinha que ser feita. Um cordeiro ou um cabrito, sabia que podia ser cabrito também? Está no texto, depois você lê. Um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, macho, sem defeito, inocente, tinha que ser sacrificado, para que aquele sangue pudesse trazer proteção. Pegaram a história? Jesus, o Cordeiro de Deus, sem pecado, veio de uma forma inocente para pagar um preço para nos livrar da morte eterna. A história de Jesus está recontando a história do Êxodo. Jesus é o novo Moisés, maior do que Moisés. E ele está libertando não apenas o povo hebreu, mas todo o povo, tribo, língua e nação. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E apenas quem era da aliança podia participar da Páscoa. Olha que está em Êxodo 12, 43 a 49. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem quebrem osso nenhum. Jesus também foi traspassado sem que nenhum osso fosse quebrado. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com vocês e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro seja circuncidado, todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Todo aquele que se submetia à circuncisão, que era o sinal da aliança, também participava da Páscoa. Isso mostra que todo aquele que nasce de novo tem participação na libertação do Senhor. E aqui já mostrando o estrangeiro. A gente pensava que Deus tinha um plano só para o povo hebreu, só para o judeu. Não. Deus sempre amou todos, sempre foi Deus de todos. Só que tinha que se submeter à regra. Então, qualquer um que se submetesse à regra podia comer da Páscoa, mesmo sendo hebreu. Eu ia falar aqui hoje da diferença de hebreu, judeu, israelita e israelense. Eu até tinha preparado um slide, acabei não colocando aqui. Quem é que tem dúvida sobre isso daí? Israelita, israelense, hebreu, judeu? Tá, rapidamente aqui, só um parênteses aqui na aula. Hebreu, a palavra hebreu, significa que ele passou pelo rio, são os descendentes de Éber. É o povo semita que deu origem ao povo de Israel. Eu foram aqueles que passaram o rio para ir para a terra de Canaã. Os israelitas, aí já um tempo depois, são os descendentes das 12 tribos de Israel, muito tempo depois.
Então, Abraão, Isaac e Jacó, que teve o nome mudado para Israel, teve 12 filhos. Os descendentes dessas 12 tribos são israelitas. Então, o hebreu é um termo anterior até a existência de Jacó. Então, tem a ver com a linha do tempo. Judeu é como se chamou o povo de Israel, que era nascido em Judá, depois que o reino foi dividido e depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Porque a Babilônia tomou conta do reino sul, que era o reino de Judá, e quem nasceu no reino de Judá era judeu. Judeu vem de Judá. E hoje, a gente só consegue rastrear a descendência desse povo que foi preservado. As tribos do norte se perderam. Não se tem como mapear quem que era de Zebulon, quem que era de Rubem, quem era de Naftali. Só consegue rastrear quem era da tribo do sul, que era o reino de Judá, que foi dominado pela Babilônia e depois deu origem ao povo judeu, que foi como eles começaram a ser conhecidos depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia. E israelense? Israelense é quem nasce no Estado moderno de Israel. Em 1948, foi criado o Estado de Israel, por meio da ONU, logo após a guerra e o Holocausto, e quem nasce nesse território é israelense, não necessariamente judeu. Tem israelense que é árabe, por exemplo, e que tem israelense que professa outra fé e até ateu, mas é que é nascido naquele Estado de Israel. Então, é um cidadão do Estado moderno de Israel. Resumindo, é isso aí, gente. E a Páscoa? Do hebraico, a palavra... Não, deixa eu passar o slide. Do hebraico, a palavra Páscoa significa passou por cima, pessar. Porque o anjo da morte, o anjo destruidor, passou por cima daquela casa, porque o sangue estava nos umbrais. Quer dizer que a morte não entrou naquela casa, passou por cima. E o anjo destruidor poupou quem tinha o sangue nas portas. E isso nos mostra que quem tem o sangue de Jesus na sua vida é poupado da morte eterna. Nós já passamos da morte para a vida quando nós nascemos de novo. Você não precisa passar sangue na porta da sua casa não, gente, tá bom? Não precisa passar nada, o sangue já está em você. É um sangue espiritual. Você não precisa fazer nada disso porque o Senhor já está te guardando. E fala também do fim dos 430 anos de peregrinação. Às vezes aparece 430 anos, às vezes aparece 400 anos, só que isso não é o período de escravidão. Muitas vezes é falado, como foi 400 anos de escravidão. Não, foi 400 anos que eles peregrinaram fora da terra de Canaã, desde quando eles migraram para o Egito, que a gente viu lá no final do livro de Gênesis. Tanto que logo no começo, eles estavam bem. Poxa, eles eram irmãos do governador do Egito. E passaram-se gerações até que o jogo virou e veio o faraó, não necessariamente o filho, né, mas algumas gerações depois, que não conhecia José, e aí começou a escravizar o povo. A estimativa, que a escravidão mesmo, durou algo em torno de 215 anos. Não foram 400 anos de escravidão. Vocês vão ver muita gente falando isso porque é o senso comum. Mas quando a gente pega a linha do tempo toda, não foi esse período todo de escravidão, foi esse período todo deles longe da terra de Canaã. E alguns pontos polêmicos aqui para a gente conversar, né? Quem era o anjo destruidor? Esse anjo destruidor aqui era um anjo, era um demônio, era o Satanás, o que era? Era um anjo. Então, era um anjo enviado para executar a justiça de Deus, o juízo de Deus. Aqui a Bíblia não fala que era um demônio, era um anjo executando o juízo. É como se fosse um anjo oficial de justiça. Deus sentenciou, o anjo estava indo lá executar essa sentença. Todos os egípcios foram condenados? Nós vamos ver que não. Nós vamos ver que, mesmo durante as pragas, alguns oficiais e alguns egípcios, eles obedeceram à ordem de Moisés e foram protegidos da sarevada de pedras que caiu. Eles acreditaram e não pagaram para ver que nem Faraó e muitos outros oficiais. E na saída deles, quando eles estavam saindo, muitos egípcios saíram junto com eles, atravessaram o Mar Vermelho. Não ficaram lá no Egito, não morreram no meio das águas. Foram libertos junto, porque aceitaram estar andando junto com o povo de Deus. Creram no Deus de Israel. Então, Deus mostra a misericórdia dele, mesmo com o povo egípcio. E os magos tinham dons de Deus? Essa daqui é uma boa, porque às vezes a pessoa vê algo sobrenatural, e imagina, se é sobrenatural, vem de Deus. Nem sempre. E a própria Bíblia mostra aqui, que eles estavam por meio da magia e ciências ocultas. Então, a fonte daquele poder não era de Deus, era das trevas.
Muitas vezes tem pessoas operando no poder das trevas, coisas que aparentemente, no primeiro momento, podem parecer até ser boas, mas o fundamento é tirar a pessoa do propósito de Deus. Uma pessoa que às vezes recebe uma cura espiritual por meio de não sei, uma pessoa que não adora a Deus, que está buscando a fonte do poder dela em magias ou em alguma outra coisa. A pessoa pode às vezes até receber aquela cura. Só que qual que é o propósito do diabo? É enganar. É que a pessoa perca a alma dela. Jesus falou, é melhor você ir sem um olho para a vida do que com os dois ir para o inferno. Então a pessoa pode receber uma cura espiritual, uma fonte de poder maligna, para quê? Para perder a alma dela. Satanás quer isso. Satanás, o que ele quer mesmo, é a condenação de todo mundo. Muito mais que a doença. Se não, você fica achando, se curou é de Deus. Não, não necessariamente. Se teve algo sobrenatural é de Deus. Não necessariamente. A Bíblia mostra que não. É importante a gente entender que Satanás também tem poder. Satanás também consegue fazer coisas sobrenaturais. Por isso que o dom do discernimento de espíritos é tão importante. Para a gente saber qual que é a fonte daquilo que está operando. Se é algo que está vindo de Deus, se é algo que está vindo da alma humana ou se é algo que está vindo das trevas. Não é só porque o resultado aparentemente foi bom que é de Deus. Mesmo aqui perto de Brasília, nós tínhamos uma pessoa que durante muitos anos foi famosa no mundo inteiro por estar fazendo curas e várias coisas desse tipo. E a gente vê que a pessoa de Deus só tinha o sobrenome. Mas Deus de verdade não tinha nada. E é importante a gente estar alerta. E a Bíblia nos ensina isso. Como que a gente consegue estar alertas e vigilantes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo ele se transveste de anjo de luz para enganar. Então algo pode se apresentar como bom e não ser de Deus. Porque a essência não vai estar apontando para Jesus. E finalizando aqui, gente, pergunte ao professor. Tem alguma aí? Eu estou sem o meu hoje. Pode ir mandando aí a sua pergunta, aponta aí para o QR Code. Pronto. Se quiser mandar pergunta, depois a gente responde aqui. E é isso. Esse é o estudo das pragas. Semana que vem nós vamos ver a libertação, como que foi a Páscoa passando e como que Deus manifestou a sua graça e todos os sinais miraculosos. Márcio. Queria apresentar aqui para vocês o Márcio. Apresentar nada, todo mundo já conhece, né? O Márcio vai assumir aqui a escola bíblica, vai continuar toda a equipe de professores. E o Márcio é alguém que já tem muitos anos de experiência com Deus, vida com Deus. Que a coisa mais importante é isso, né? Não adianta nada a gente ter a cabeça inchada de conhecimento e o coração vazio de obras. E o Márcio tem tanto conhecimento quanto obras. E vai estar o QR Code. Fica à vontade, bate aí. E o Márcio vai estar liderando aqui a escola bíblica, já está liderando bastante e vai ser algo tremendo, vai ser um período de muito crescimento aqui para a igreja. Queria que vocês ficassem de pé para a gente orar aqui pelo Márcio. Nós vamos ter um outro momento aqui no culto. A gente, na escola bíblica, quer ter esse momento. Estenda sua mão para cá. Débora? Cadê Débora? Corre, corre. Não, a outra, essa. Tem duas Déboras do diaconato. Débora. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é quem governa os tempos e as estações. Nós sabemos que tudo vem de Ti. Nós sabemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. O Senhor quem
capacita, o Senhor é quem conduz, é o Senhor quem levanta. E, Senhor, nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor esteja enchendo do Espírito Santo Márcia, Débora, dê a eles graça, estratégia, sabedoria, Senhor. Senhor, que o teu favor seja com eles, Senhor, para cada coisa que eles empreenderem. Senhor, que eles possam abrir e fechar a boca deles, Senhor, pessoas receberem revelação, conhecimento do Senhor, receber o poder do Espírito Santo, Senhor. Senhor, usa as mãos deles, Senhor, adestra essas mãos, Senhor, para estar fazendo a tua obra, Senhor. E é um novo tempo, Senhor, um novo tempo para a escola bíblica, um novo tempo na vida deles, um novo tempo, Senhor, de aprofundar, de mergulhar em águas mais profundas. Assim nós os abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Esse momento é um misto, né? De tristeza, saudade, mas alegria por sabermos que pastor Tiago, pastor Natália estão sendo enviados para uma missão muito importante. Cumprir o ID do Senhor até os confins da terra. E nós da EBD, com certeza iremos sentir saudades, mas as nossas lives estão aí, né? Nossa rede social, a WhatsApp, enfim. E quem sabe, né? Vocês logo vão vir aqui nos visitar ou a gente vai lá também. Mas, em nome da EBD e dos professores, eu preparei um texto, porque eu sou um pouco emotivo, como vocês estão percebendo minha voz, mas em nome de todos os professores e alunos da Escola Bíblica, queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês foram instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, ensinando-nos a amar mais a palavra e a servir com excelência. Cada aula, cada conversa e cada gesto de amor que vocês demonstraram deixou uma marca profunda em nossas vidas. Tivemos o privilégio de aprender com vocês não apenas por meio de seus ensinamentos, mas principalmente por meio de seus exemplos de fé, humildade e compromisso com o reino de Deus. Vocês foram verdadeiros pilares, não apenas ensinando, mas discipulando, inspirando e motivando cada um de nós a crescer no conhecimento da palavra e na fé. A dedicação de vocês nos inspirou a perseverar no ensino da palavra, algo tão difícil hoje, algo tão conturbado e tão desviado do propósito. E a sermos instrumentos para o crescimento espiritual de outros. Mesmo com a saudade que sentiremos, nos alegramos por saber que vocês estão obedecendo ao chamado missionário, levando a mensagem do Evangelho à Nova Zelândia e aos confins da terra. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que essa verdade os fortaleça em cada desafio e que a certeza do fruto eterno os motive a seguir firmes no propósito de Deus. Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que proclama a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. E eu tenho certeza que essa mensagem ecoará, não só na Nova Zelândia, mas aos confins da terra. E o legado que vocês deixaram aqui permanecerá. E estaremos aqui mantendo a chama acesa da palavra. A palavra de Deus é o alicerce de qualquer instituição. A palavra de Deus é o alicerce da vida do cristão. E eu aprendi muito com vocês
a estudar mais, a amar mais a palavra. E eu tenho certeza que essa igreja também aprendeu. E tantas outras que nós nem sabemos, pois o YouTube, né, as lives, tudo aquilo que foi transmitido, o Instagram, tenho certeza que está ecoando em vários corações. E os frutos, vocês verão na eternidade. Os frutos serão colhidos na eternidade. Tá bom? Que Deus os abençoe. Obrigado, o nosso coração é grato a Deus. Particularmente, eu e a Débora estamos honrados com essa responsabilidade, pela confiança. E continue orando por nós. Continue sendo esse discipulador que vocês são. Esses discipuladores que vocês são, que amam, que cuidam de ovelhas. Amém? E como a gente fala no exército, né, Léo? Para materializar esse momento, eu quero chamar aqui os professores, todos os professores que estão aqui, a Jordana, Marcelo, a Débora também vem aqui, não sei se o Alisson está aí, Álvaro, toda a equipe da IBD. Álvaro, por favor, que estejamos aqui e queremos passar uma lembrança para vocês, algo singelo, mas que fique guardado no coração de vocês, na lembrança de vocês, por esse período que vocês passaram aqui, sendo instrumentos de Deus na vida dessa igreja. Amém? Pode passar aí, Léo, por favor. Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé também. Vamos... Para o pastor a gente até brinca, né? Não tem outro presente, mas... mais a palavra... Vai ter que comprar mais uma mala daqui de hoje até dia 30, né? Aleluia. Vou tirar a foto. Amém. Vamos estender as mãos, vamos orar para os nossos pastores. Oração de gratidão por tudo aquilo que eles fizeram aqui nessa igreja, né, neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo que o pastor Tiago, a pastora Natália, sua família, estiveram aqui, Senhor, dedicando-se a divulgar a Tua palavra, a ensinar a Tua palavra, a ser exemplos para nós, a ser inspiração para nós. Pai, que o legado que eles construíram neste lugar venha se multiplicar, Pai, em outras e várias vidas. Que a palavra semeada, Senhor, tenha frutos de excelência. Nós como igreja os abençoamos, nós como escola bíblica dominical os abençoamos, Pai, e te pedimos, guarde-os, direcione naquela nação. Pai, que eles sejam atalaias do Teu reino naquele lugar, que eles venham saquear o inferno e povoar os céus, através da Tua palavra, através do Teu evangelho. Guarda, Senhor, abre portas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por estes dias, por esses anos, por esses momentos, por cada madrugada, Senhor, que eles se levantaram, se preparando aula, preparando live, Pai, cada momento de discipulado, cada momento de ensinamento, Pai, que seja, Senhor, refletido, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para eles. Por isso, Senhor, nós os abençoamos em Teu nome, Pai, e declaramos a Tua vitória, o Teu cuidado, o Teu zelo sobre a vida do pastor Tiago e da pastora Natália, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém, Jesus.
Amém, querido. Deus abençoe. Queridos, assim, a gente fica constrangido. Vocês são um presente para a nossa vida, a escola bíblica foi um presente na nossa vida, essa igreja é um presente na nossa vida, e nós somos eternamente gratos por todas as oportunidades que nos foram dadas, pela confiança que foi dada. Pastor Rez, pastora Gabi acreditaram na gente quando às vezes a gente nem acreditava muito, e Deus é soberano, Ele conduz o plano dele. A vontade dele permanece, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E nós somos muito felizes de poder participar disso, de ter uma pequena participação em tudo que Deus tem feito na vida de vocês. E Ele vai fazer com que a semente cresça e que vocês sejam abundantes em frutos, em tempo e fora de tempo. Amém. Não tem muito mais o que falar, assim, a gente chora, né? Algumas pessoas falam, é difícil, né? Não, a gente tem, assim, tido muita gratidão por tudo que a gente viveu, sabe? A gente olha para trás agora e fala assim, que bom que a gente tem tanta história, tantas pessoas para colecionar. Nada foi um sacrifício quando a gente olha para o fruto que isso rendeu. Então, nós agradecemos o apoio de vocês, né? A confiança também de caminhar junto e que vocês continuem respondendo e atraindo pessoas para esse lugar, que é o lugar do temor do Senhor na palavra. Amém? Deus abençoe. Já tem culto.